Gente, no dia 22 de julho vai acontecer em Hong Kong, na China, a Olimpíada Mundial de Economia. Nós tivemos a parte brasileira da seleção das pessoas, dos estudantes, e olha só para você ter uma ideia, de 18 mil pessoas inscritas nesse processo, 5 foram selecionados, 2 são de Goiás. Um deles está aqui com a gente agora, ao vivo, que é o estudante João Vitor de Castro. Tá tudo bem com você? Ótimo, tudo tranquilo, e você? Primeiro, ótimo, parabéns! Muito obrigado. Deixa eu te perguntar uma coisa, me fala, a Olimpíada Mundial de Economia, ela é direcionada para qual idade de pessoa, estudante, quem é que pode participar? Na Olimpíada Internacional, os estudantes eles têm que ter completado o ensino médio há menos de um ano, então normalmente quem está no primeiro ano da faculdade é elegível, mas a gente também tem estudantes a partir do 9º ano participando. Do 9º ano, você está em qual estágio? Eu estou no 3º ano do ensino médio. Terceiro ano do ensino médio. Agora, como é que foi essa participação? 18 mil inscritos no Brasil. Como é que começou? Então, eu sempre tive uma paixão por economia mesmo. Eu sempre gostei muito da matéria. Desde criança? Desde criança não, mas uns 6 anos para cá, eu já sabia que eu tinha interesse em fazer aquilo, talvez quando eu ficasse maior, eu fosse para a faculdade. E eu comecei a estudar. Aí, na Olimpíada de Economia, a gente tem 3 fases. A primeira fase era uma prova de economia de 40 questões. A segunda fase, mais uma prova em que a gente tinha que escrever dessa vez, então, questões discursivas. E a terceira fase, que era uma questão mais relacionada a negócios, em que a gente tinha que realmente entender a economia no geral e aplicar aquilo na prática. E aí foi estudando tudo isso que eu consegui, ano passado, me classificar para a fase final. Essa fase que você falou é aquela dos 18 mil. E dos 45, a final. Sim. E aí, esse ano, eu consegui, além de me classificar, ficar entre os 5 melhores da Olimpíada. Ou seja, 18 mil, depois selecionados 45 e classificados 5. Isso. É isso? Eu estou vendo a imagem aqui. Isso aí é lá em São Paulo. Essa é lá em São Paulo. Quando vocês foram selecionados? Isso. Agora me diz uma coisa, o que eles pedem para vocês? Porque você tem quantos anos? 17. 17. O que eles pedem para um estudante de 17 anos fazer? Então, quando a gente entra na Olimpíada, a gente tem todo um guia de material de estudo que vai ser cobrado durante a Olimpíada. Então, normalmente a gente começa com os cursos, com os livros de primeiro, segundo, terceiro semestre de faculdade de economia. A gente já tem que ter conhecimento para fazer algumas partes das provas, então ali só os 45 selecionados já tem um pouco mais desse conhecimento, mas a primeira fase costuma ser algo mais básico, então algo mais introdutório, realmente para testar conhecimentos que qualquer um pode ter. E aí, chegando na fase final, eles pedem para que a gente realmente resolva um problema da realidade. Então, a gente tem algo chamado um business case. E esse ano, o caso escolhido era um caso em que a gente tinha que criar políticas para reconstruir o Rio Grande do Sul. Sim. E você sugeriu o quê? Então, analisando todas as possibilidades, nossa tarefa era sugerir algo que fosse trazer valor econômico, mas também social, para reconstruir o Rio Grande do Sul com um orçamento que a gente tinha que era de 5 bilhões imaginários. A minha sugestão foi que a gente reconstruísse o agro, reconsiderando o quanto que o estado do Rio Grande do Sul é importante para o agro brasileiro, considerando também o quanto impactadas estão as famílias que dependem do agro, e a gente criou um plano de revitalização e uma linha de crédito para garantir que as famílias não só tenham esse auxílio nesse momento emergencial, mas que também voltem a produzir e gerar valor para o estado e para o Brasil como um todo. Ô João Vitor, nós estamos fazendo agora, tem uma data simbólica, né? 30 anos do Plano Real, plano que realmente foi muito importante para a nossa economia, nós tínhamos uma inflação muito alta e ele conseguiu controlar a inflação. Teve alguma coisa nesse sentido sobre Plano Real? Teve sim. Inclusive, uma das partes que a gente teve que fazer lá em São Paulo era um caso relacionado ao Plano Real. Lá a gente tinha não só que entender como o Plano Real foi estabelecido, então a questão da unidade real de valor, da paridade da moeda, da desindexação da economia, mas também imaginar 2 cenários, um cenário com e sem o Plano Real. Como um empresário que cuida de um supermercado, por exemplo, lidaria em ambos os cenários. Então ali a gente teve que criar um plano para um supermercado, lidar em um cenário com o Plano Real e sem o Plano Real, calculando, por exemplo, quais investimentos seriam melhores, quais tipos de pagamento ao fornecedor valeriam mais a pena, se seria pagar a prazo, se seria realmente pagar à vista, se compensaria mais alugar um galpão para manter o estoque ou compensaria mais comprar. Então, tudo isso que é aquilo que o empresário tem que, na prática, levar em consideração quando ele analisa um cenário de hiperinflação como a gente vivia, a gente teve que entender para resolver qual que seria a aplicação prática daquela economia que a gente tanto estuda.
E na época vocês trabalharam com inflação de quantos por cento? Eu acho que a gente estava trabalhando com inflação de 70% ao mês ali no cenário de hiperinflação. A gente trabalhou com IPCA ali de 1.200% ao ano em alguns anos. Então, foi realmente uma inflação muito grande. Eu não vivi essa época, mas imagino que muitos tenham vivido. Eu vivi. E realmente É horrível. foi muito difícil. Inclusive, uma das tarefas era colocar qual que eram os custos para a economia dessa inflação. Então, quais prejuízos a sociedade tinha a partir disso e realmente tentar entender como é que o cidadão era afetado. Nessa fase brasileira, qual é a premiação que vocês têm se classificando dessa forma tão importante que é o seu caso? Então, a premiação que a gente tem é a honra de representar o Brasil na Internacional de Economia. Historicamente, a gente tem alguns benefícios se classificando nessa fase. Um exemplo dos benefícios que a gente tem é que grande parte das faculdades aqui no Brasil e nos Estados Unidos já aceitam esse tipo de honra como um método de entrada. Então, para estudantes como eu, que planejam fazer faculdade nos Estados Unidos, participar de um processo como esse, representar o Brasil numa Olimpíada Mundial, é essencial, principalmente para a minha entrada na faculdade. Mas se a gente for trazer para o cenário brasileiro, faculdades como a Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo, que é uma excelente faculdade de economia, também aceitam estudantes, inclusive com 100% de bolsa, que são medalhistas dessa Olimpíada. Então, os medalhistas de ouro do ano passado, 2 deles adentraram a GV com 100% de bolsa. João Vitor, agora dia 22 de julho, lá para a China. Como é que está a expectativa? As expectativas estão altas. O Brasil está buscando o Penta, então ele é tetracampeão mundial nessa Olimpíada de Economia. É historicamente o país que foi melhor representado na Olimpíada e a gente tem que manter as expectativas, buscar o Penta, estamos treinando bastante, já se preparando para conseguir representar muito bem o Brasil. Você já tem um número de participantes que vocês vão enfrentar? Eu não tenho o número exato, mas está ali na expectativa de 70 outros países que contaram com seletivas tão grandes quanto a brasileira. Então, se a gente pega o número geral, foi muita gente inscrita. Ou seja, vocês vão disputar com 70 países. Isso, mais ou menos. E o país que vencer? Então, o país que vencer, ele vai trazer a honra de realmente ser o país que vai estar sendo mais renomado em economia do mundo, pelo menos pelos estudantes. Então, é uma Olimpíada muito renomada, a gente tem diversos países participando, o Canadá sempre vai muito bem, a Rússia, os Estados Unidos são todos muito fortes. E ano passado o Brasil venceu, então o pessoal pôde trazer essa honra para casa, a gente teve toda uma repercussão, saiu no Jornal Nacional, o pessoal conversou com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, e tem tudo isso que é realmente mostrar que o Brasil realmente está muito bem preparado. E eu acho que a imagem de trazer isso para o cenário internacional, ainda mais considerando a situação que a gente vive, que a economia do Brasil sempre está ali meio, como que eu posso dizer, sempre cheio, inflação é algo que a gente já conhece, sempre tem aquela instabilidade, mas trazer e mostrar que no nosso país a gente também tem pessoas que entendem de economia, estudantes que realmente querem buscar a mudança, eu acho que isso é muito interessante e é isso que eu mais busco. Quando você analisa a economia brasileira hoje, qual que é o principal problema que você vê? Então, a gente tem alguns problemas principais na economia brasileira hoje, pelo menos quando eu analiso. É lógico que eu não sou nenhum expert ainda, mas pretendo ser. Um dos principais problemas é a instabilidade, que é gerada principalmente pela política. Então, a gente tem as questões do Banco Central, que a gente tem os diretores do Copom muito divergentes em relação à taxa de juros. Isso não é bom para atrair investimentos. A taxa de juros está alta hoje? Precisaria reduzir? Então, a taxa de juros está alta no momento porque a gente tem um cenário hiperinflacionário que a gente chegou por conta principalmente da pandemia. Então, o Copom aumentar a taxa de juros foi necessário. A questão todos os diretores do Copom hoje concordam que você precisa de uma redução. Mas o que acontece é que alguns acham que a redução tem que ser muito brusca, então a gente teve a discussão entre 0,5% ou 0,25%. Eles acabaram decidindo por 0,5%. Acabaram pela mais conservadora. Isso. Eu acredito, não sou nenhum expert, todos eles sabem muito mais, que foi a decisão correta. Mas a questão é que não é só isso que está trazendo instabilidade. A taxa de juros está alta porque ela precisa estar alta. Mas nós não estamos com a inflação em queda? A inflação está em queda, mas não tanto assim. A gente tem que entender que a taxa de juros ela representa uma meta de inflação que a gente tem que conseguir enquanto Brasil e enquanto Banco Central. Então, se a gente derruba a taxa de juros de forma muito brusca e muito rápida, acaba que os efeitos controversos disso podem ser muito grandes. Então, o aumento da inflação, uma volta do aumento, pode ser um grande problema.
Agora, por exemplo, como é que a gente pode avaliar o Brasil hoje? Alguns pontos que é importante a gente perceber. Nós estamos com uma taxa de desemprego ainda alta, mas reduziu. A inflação está reduzindo devagar, mas está reduzindo. Mas quando a gente chega aqui na ponta, as pessoas vão fazer a compra, por exemplo, de frutas, de verduras, produtos do supermercado que abastecem a mesa do brasileiro. Eles sentem isso lá no bolso, não é? O que fazer para melhorar essa vida de quem está lá na ponta? Então, eu acho que primeiro tem que ser uma política de longo prazo. Então, quando a gente está falando de inflação, um aumento da taxa de juros, teoricamente, vai diminuir a inflação agora, porque vai diminuir a quantidade que as pessoas estão comprando, diminuir a demanda, e teoricamente também vai aumentar o desemprego. Então, se a taxa de juros está alta, isso é para conter essa inflação que está chegando na população. Uma das políticas que pode ser interessante para conter a inflação de longo prazo é justamente lidar com toda essa questão do cenário que a gente tem um déficit muito grande no teto de gastos do governo, por exemplo. Então, o governo gastando demais, mesmo que necessário para políticas assistencialistas e etc., pode ser um problema que gera inflação, sim, no cenário atual. Então, ter um cuidado um pouco melhor com os gastos, manter dentro do teto, pode ser uma política que vai ser interessante nesse aspecto. João Vitor, você tem quantos anos? Tenho 17. 17 anos, já conhece tanto de economia assim. Primeiro, parabéns, né? É um privilégio a gente ter um goiano numa situação como essa tão importante, né? Você, por exemplo, você está em qual ano você falou? Estou no terceiro ano do Está ensino no médio. terceiro ano do ensino médio. E a partir de agora? Então, Terminando. a partir de agora eu tenho alguns planos. Então, como eu disse antes, meu primeiro plano é fazer faculdade nos Estados Unidos. Então, eu já estou participando do processo de aplicação para faculdades do exterior, onde eu almejo bolsas também. Já fiz o vestibular americano, consegui uma nota que foi satisfatória para minha entrada na faculdade. Qual faculdade? Hoje, a faculdade que eu mais tenho interesse em entrar é a Universidade da Pensilvânia, é Wharton Business School, e é conhecida como a melhor faculdade de negócios do mundo, onde nomes como Elon Musk e Trump estudaram, por exemplo. E você já garantiu essa vaga? Não. O que falta? Então, é um processo um pouco complicado. Eu só posso aplicar para entrar na faculdade ao fim do meu terceiro ano. Então, agora em novembro, dezembro, eu vou estar aplicando. E para passar na faculdade, você precisa de 3 coisas diferentes. Primeiro, um acadêmico. Então, você precisa de uma nota escolar, então, um histórico escolar muito bem renomado. Então, você tem que ter notas acima de 9,5, por exemplo, na média, dependendo do nível da faculdade que você busca. A Universidade da Pensilvânia é uma delas. Uma nota muito alta no Enem americano, vamos dizer assim, que é o SAT. Então, você tem que ter uma nota ali entre os 1% melhores dos aqueles que fazem o teste, por exemplo. Acertar uns 95% da prova. E também tem que ter extracurriculares, ou seja, coisas que você faz além da escola, como, por exemplo, as Olimpíadas que você participa, que te dão honras, que também estão dentro do processo seletivo, projetos que você participa, entre outros. E também você tem que ter algumas redações muito bem escritas, mostrando quem você é, não só como aluno, mas como pessoa. Então é um processo bem holístico, é um processo bem complicado, mas eu estou fazendo de tudo para que no final das contas eu consiga atingir o meu objetivo. Tá certo, olha, estamos torcendo por vocês, né? Por você, também por todos os outros 5 brasileiros, para o Frederico Schmaltz, que ele não pôde comparecer, a gente ia fazer uma entrevista com vocês dois. Olha, sucesso, e eu espero trazê-lo de volta com o prêmio que vocês vão receber lá. Eu tenho certeza que vocês vão realmente ser campeões lá na Olimpíada Mundial de Economia na China, no dia 22 de julho deste ano, mês que vem. João Vitor de Castro, obrigado. Um bom dia para você. Muito obrigado, bom dia. Parabéns. Muito obrigado.